Olá, preciosos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, está no ar mais uma edição do programa evangélico A Doutrina de Cristo. Com Cristo no meu barco, eu navegando estou, sobre o mar da vida, para o céu eu vou. O barco é o evangelho, que muito seguro é. Existem as tormentas e todos os reveses. O capitão, Senhor, é Cristo meu Senhor. Em tempestade estou, seguro estou, Ele é meu Salvador. Jesus Cristo viajou ao celeste lar, muito perto ancorarei no porto celestial. Queremos lembrar aos nossos irmãos e ouvintes que toda a nossa programação está disponível para todos aqueles que solicitarem. Enviamos gratuitamente estes programas, áudio MP3. Você basta escrever para nós por carta. Escreva para Revelação Profética, Caixa Postal número 12, CEP 07-910-970, Francisco Morato, São Paulo. Por e-mail, escreva para doutrinadamensagem@gmail.com. Lembrando também que o nosso website oficial é www.doutrinadamensagem.com ou doutrinadamensagem.com.br. No ar, mais uma edição do seu programa A Doutrina de Cristo. A passagem está compra por Cristo capitão, na cruz do Calvário. Não esteja com afã, o sinal sim da partida está soando já. Vem tu agora mesmo e salvação terás. O capitão, Senhor, é Cristo meu Senhor. Em tempestade estou, seguro sou, Ele é meu Salvador. Jesus Cristo viajou ao celeste lar, muito perto ancorarei no porto celestial. Muito perto ancorarei no porto celestial. Nós vamos começar a segunda parte, dessa primeira palestra desta manhã, e nós vamos até às 12 horas, que é para o almoço, e depois, na parte da tarde, nós recomeçamos. Eu creio que o ambiente está bom, quer seja o clima natural, gostoso, fresquinho, a visão, ampla. Para cima você vê o verde, para baixo você vê o mar aí, E olhando aqui para frente vê a palavra sendo fluida, ampliando nossa mente, E vendo os perigos, da grande víbora, que quebra até os ossos, já articula completamente a vida, da pessoa e leva à morte. E o profeta diz que as coisas andam juntas, Natural, sempre morte espiritual, Então com essas coisas vai ampliando mais o nosso conhecimento, melhorando melhor essa parte aí sobre o nicolaísmo, e que o nosso irmão Rosendo está nos trazendo, está sendo muito, muito feliz, muito abençoado. E a felicidade dele está sendo também a nossa felicidade.
de poder estar ouvindo a coisa real, né? Então que Deus abençoe a continuação. Irmão Rosendo, passamos para ele, né? Obrigado, irmão Walter. Bem, meus amigos, mais uma vez eu agradeço a vocês a paciência que vocês estão tendo de me ouvir. Eu não tive vamos dizer assim, uma instrução escolar muito boa. Aos 13 anos de idade, eu já saí para evangelizar. Estudei apenas até aos 12 anos. Tinha que trabalhar na roça. Comecei a evangelizar nessa mensagem, eu tinha uns 13 anos por aí. E no início eu falava, era pro quê e pro mod e pocha, e quando ia falar sobre Apocalipse 17 era a prostituta de Apocalipse 17, então, e aos poucos, sempre o irmão que estava na frente do trabalho, ou o pastor, dizia, olha, essa palavra não era assim, e era desse jeito que eu pregava nos rádios, nas emissoras de rádio. Fiz muitos programas de rádio com aquele linguajar bem da roça mesmo, bem da roça. E com o tempo a gente vai aprendendo, por sempre estar lendo, né? Eu aprendi a me pronunciar melhor, falando, praticando, lendo as mensagens, lendo a Bíblia, lendo livros. Então, algumas coisas que eu falar, em vez de falar problema, falar problema, vocês não se preocupem, né? É o meu jeito. E eu não posso com isto pegar um complexo, não é? Um complexo de inferioridade e atrapalhar o trabalho que deve ser feito, não é? Eu sei que estou diante de homens estudados, homens de mente fértil, e todas essas coisas, mas estamos aqui para partilhar algo que não depende do conhecimento humano, não é? Estamos aqui para partilhar, né, compartilhar da palavra de Deus. Pois bem, ainda continuando agora a segunda parte, sobre o tema a semente que veio de Roma, poderemos ficar com a mesma escritura que nós lemos e eu quero continuar de onde paramos, onde estávamos falando a respeito do caso que começou pelos títulos. E que o título é muito bom, é muito importante, é bonito e tratamos um ao outro pelos títulos e as pessoas nos tratam pelo título, como o reverendo, o evangelista, o mestre, o aquele é isto, aquele é aquilo. E temos que ter cuidado quando se trata dos títulos, porque começou assim. Começou com título. E é isso que o irmão Branham nos mostra. E ele diz aqui, Deus quer que todos o amem, está tratando de pastor e igreja, mostrando que não pode haver uma separação. Se o pastor é santo, a congregação precisa ser santa também. Não é porque ele está na frente que ele é melhor ou mais santo do que os outros. O nicolaítismo destrói estes princípios, quer dizer, esta adoração juntas, nivelados na questão do lava-pés, que o próprio Jesus, que era o líder, foi e fez e disse assim que deve ser feito. O nicolaítismo destrói estes princípios e, em contraposição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores sobre o povo ao invés de servo. Ele continua, era de Pérgamo, ainda o parágrafo 130. Ora, esta doutrina verdadeiramente começou como uma obra na primeira era. Parece que o problema estava em duas palavras: anciãos, ou presbíteros, e supervisores, bispos. Embora a Escritura mostre que haviam vários anciãos em cada igreja, alguns começaram, entre eles Inácio, a ensinar que a ideia de um bispo era com preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. Então, alguém começou a ensinar. Interessante que essas coisas começam de repente. Daí a pouco isto sai. Daí a pouco surgiu a ideia, o assunto, o pensamento, a interpretação, a doutrina. Alguém começou a ensinar. E quando alguém começou a ensinar, alguém começou a ouvir e disse, é isso mesmo. É isso mesmo. E é assim que começa. Observe. Ora, a verdade da matéria é que a palavra ancião significa quem a pessoa é, enquanto que a palavra bispo significa o ofício da mesma pessoa. O ancião é o homem, bispo
é o ofício do homem. Então aqui nós temos um ancião, uma pessoa de experiência, já passou por muitas lutas, já enfrentou muitas dificuldades, já enfrentou tempestades e tudo mais, está aí com seus cabelos brancos, tem experiência para contar. Temos aí um ancião. Agora, ele tem um ofício, ele tem um trabalho, ele realiza uma obra. Ele tem aí, poderemos chamar um bispado, ele está na frente de um grupo de pessoas, está na frente de um rebanho, ele é ouvido, ele aconselha, ele posiciona as coisas. E tem esta, vamos chamar assim, esta capacidade de acionar outros ministros, como está acontecendo nesse instante, e diz: vem cá, vamos juntos conversar sobre alguma coisa, vamos trocar experiências. E nessas nossas trocas de experiência poderemos nos ajudar mutuamente. Mas eu estou consciente que eu não sou maior do que vocês em nada. Eu estou consciente que eu não estou aqui para liderá-los, ou para dizer a vocês o que fazer, ou para dizer como vocês devem agir lá no grupo de vocês, ou como vocês devem resolver ou não vossos problemas. Não, senhores. Ele está consciente disso. Ele tem um ofício. Ele tem um trabalho a realizar. Mas ele é um ancião. Mas houve uma má interpretação disso naquele tempo, na primeira era, e começaram a dizer: olha, o bispo, ele está acima do ancião, sendo que era a mesma pessoa. O ancião é o homem, bispo é o ofício do homem. Ancião sempre tem e terá sempre referência, simplesmente a idade cronológica do homem no Senhor. Então não é simplesmente por ele ser velho, ou alcançou a segunda, ou terceira, ou quarta idade, não sei. Não. Ele é maduro no Senhor. Ele tem uma idade cronológica no Senhor. Ele tem um tempo de aprendizado. Ele tem uma trajetória que ele pode olhar para trás, ele mesmo, e ver seus rastros, o caminho por onde ele passou. E ele pode ver outras pessoas também seguindo aqueles mesmos rastros, e não tendo ele como um líder, porque sabe que ele também está seguindo alguém. Então isso quer dizer que não estamos na frente liderando quem quer que seja, estamos na frente porque estamos seguindo alguém que já está na frente nossa. Alguém foi na nossa frente. E Paulo disse: vocês podem pisar onde eu estou pisando, porque eu estou pisando onde Jesus pisou. Estas foram suas palavras: sede meus imitadores, como eu estou imitando a Cristo. Mas este que está imitando a Cristo, ele deixou de lado seus próprios pensamentos, aquilo que era bom, bonito, ele era seguidor da lei, fariseu dos fariseus, um líder entre eles. No entanto, ele disse: aquele velho aprendizado valeu por um período de tempo, mas agora eu considerei aquele como esterco. Mas Paulo, que nojeira, que sujeira é essa? Mas, gente, entenda também que o esterco ele serve de estrume, de adubo. É como uma vitamina. É a mesma coisa do grão. Jesus disse: se o grão de trigo não cai na terra e não morrer, ele fica só. Agora, quando ele morre, aquela parte que apodrece serve até de sustentação, vamos dizer assim, de estrume, de adubo, para que a vida, aquela vida que brota, ela possa vir com todo o gás, vamos dizer assim, de baixo, e aquele broto bonito saia ali da terra. Então, tem determinadas coisas. Por isso que a semente não herda com a palha, mas a palha, enquanto você precisou dela, foi muito bom. Ela te protegeu. Ela te protegeu. Por isso você não pode dizer: eu perdi meu tempo lá, eu perdi meu tempo na denominação, eu perdi meu tempo em tal grupo, eu perdi meu tempo indo para tal lugar. Não, senhores. Era uma fase. Era uma fase. E aqueles que não tiverem coragem para mudar de fase, vai ficar atrasado, não vai acompanhar, vai terminar morrendo pelo deserto, como acontecia na caminhada de Israel em busca da terra prometida. Agora você diz: não está muito atrasado, falando agora de deserto? Não, senhores. Porque nós temos que falar para várias fases. E eu sei perfeitamente, eu não estou falando apenas para vocês. Porque o que eu digo para vocês, eu já estou repetindo palavras de alguém, como vocês são conhecedores, e vocês repetirão isto para outras pessoas. Então, eu entendo que quando estamos falando determinado assunto, eu não posso falar com as pessoas, tendo elas naquele nível de pensamentos, são pregadores, eles entendem este ponto.
são irmãos que já alcançaram uma espécie de maturidade. Mas eu tenho que saber que naquele meio tem pessoas que estão iniciando, que estão começando, que estão ainda nos rudimentos. Então as palavras são ditas de uma forma que tanto os que estão avançados entendem e aqueles que estão começando agora entendam. Porque estamos numa fase, Israel saindo do Egito, indo em busca da terra da promessa. William Branham disse, é um tipo da noiva saindo da igreja, da denominação, indo para a terra da promessa, que é o quê? O Espírito Santo. Agora, antes de entrar na terra da promessa, nós precisamos cruzar o Jordão. E quando se cruza o Jordão, significa que morrer. Fazer morrer a si mesmo. Então precisamos entender cabalmente que muitos estão neste processo. Ainda estão lutando. Coloco meus pés ou não? E se quando eu colocar meus pés no Jordão, se as águas voltar ali, então vamos atravessar ou não? Muitas pessoas estão nesta fase. E precisamos, quando falarmos com as pessoas, e como estamos falando agora com pregadores, preciso entender isto, estar consciente que esses pregadores levarão isto, falarão com pessoas que muitos estão ainda nesta trajetória. De sair de e entrar em. Seria muito bom se pegássemos uma linha de pensamento dentro da mensagem e disséssemos, eu quero pregar hoje apenas para aqueles que já entraram em Canaã. Seria muito bom. Mas cada um está numa fase. Alguns já estão lá na frente, outros estão um pouquinho mais atrás. E todas estas coisas. Então, para que não saia do tema, vamos voltar aqui outra vez sobre bispo e ofício do homem e tudo mais. Observe. Ele é um ancião, não porque seja eleito ou ordenado, etc. Mas porque ele é mais velho. E eu fiz esse ponto aqui, mais velho não porque está com 60 ou 70 anos, ou 55, ou seja o que for. Ele tem um tempo de aprendizado, que ele disse, eu tenho uma trajetória, eu olho para trás e vejo por onde eu passei, já sei como dizer para as pessoas, não pise ali, que quando eu pisei eu vi que o terreno era mole. Viu? Eu tenho experiência sobre esse assunto. É assim. Pois bem, ele é um ancião não porque seja eleito ou ordenado, etc. Mas porque ele é mais velho. Ele é mais maduro, treinado. Não um noviço. Não um noviço. Bem, o que se faz com os noviços? O irmão Branham diz, instrua-os sobre as profundezas de Deus. Reúnam-se com eles, não é? Ele disse ali, uma vez por mês, ou de 3 em 3 meses, não lembro agora, mas vocês conhecem as expressões, e treinem esses mais jovens. Treine esses pregadores mais jovens e ensine para eles as profundezas de Deus, mais ou menos assim as expressões de irmão Branham. Porque esses noviços, eles um dia estarão também numa fase de ancião. Eu também tenho um tempo no Senhor e agora eu vou passar essa experiência adiante. Isto é muito importante na continuidade do trabalho evangelístico. Isto é muito importante. Jesus passou 3 anos e meio do seu ministério cuidando de um grupo de irmãos, participando da vida íntima deles, íntimas, pessoais, conversando com eles, vendo a cabeça de cada um, o discernimento que cada um tinha. Jesus fazia perguntas para um irmão, ouvia o que ele tinha a dizer, e dizia, e vocês, o que vocês acham disso? E daí a pouco ele disse, eu vou contar uma parábola e quero saber o vosso parecer a respeito disso. Jesus era assim, e ele estava ali colocando neles o seu caráter, infundindo nos discípulos o seu caráter. Porque Jesus sabia que depois que ele saísse e cumprisse aquela parte do seu ministério, aqueles homens iam dar continuidade. Então é importante o ministério de continuidade. Tão é importante que William Branham, na era da igreja de Esmirna, não lembro agora o parágrafo, porque com tradução muda, quando traduzir por tal grupo é um parágrafo, quando vi pela gravações da Voz de Deus é outro parágrafo, então eu fico sem saber o que citar em respeito em parágrafo. Eu cito mais a mensagem, às vezes a data da mensagem, porque parágrafo eu encontro 3, 4 diferentes, não é? Porque parágrafo não é mensagem. Eu sempre digo, parágrafos não é mensagem, como versículo não é Bíblia. No início não tinha capítulo nem versículo. Os capítulos foram colocados para melhorar os estudos. Depois, tantos tempos depois, foram colocados versículos. Então, quando se ouve, se eu pego uma fita do irmão Branham e vou fazer a digitação daquilo, se eu compreendesse o inglês, quando ele fizesse um determinado ponto ou fechasse o assunto, eu colocaria um ponto ali. Mas outro tradutor poderá levar aquilo mais adiante. Então, um parágrafo pode virar 3 ou 2, depende. Então, não fique pegado tanto em parágrafo, porque senão a coisa fica muito técnica. Apenas isso. Tem pessoas que são muito técnicas na mensagem. E a coisa fica só na técnica, somente nisso.
Pois bem, eu não me empreendo muito a isso aí. Pois bem, observe isso aqui. Ele é mais maduro, treinado, não noviço, de confiança, por causa da experiência cristã. Agora diga-me uma coisa. Observe que Satanás, na sua astúcia, a forma que ele trabalha, e eu quero mostrar apenas 2 exemplos aqui. Quando te foi ensinado que é somente crer, e você tem isso nas Escrituras e na mensagem. E Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E William Branham diz, Jesus nunca perguntou, você o sentiu? Ele sempre disse, você o creu? E você vê o irmão Branham cantando em todos os sermões, somente crer, somente crer. Então isso te foi ensinado, que é somente crer e ponto. Pronto. O que é que o diabo fez com isso? Ele trabalhou de tal forma que as pessoas não querem mais aprender. Elas não querem entender. É muito complicado entender as coisas. O Apocalipse é complicado, os selos é complicado, o irmão Branham aqui falou uma coisa, ali fala outra, já não entendo mais nada. Então é somente crer, é somente crer. Aí eu pergunto, mas você crê em quê? Aí a pessoa não sabe responder. Em que você crê? É importante conhecer, saber. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode o quê? Ver o reino de Deus. Ver, contemplar. William Branham disse, ver significa o quê? Entender. Então não diga eu creio até que aquilo seja revelado a você. Não diga eu creio. Em que você crê? Uma vez que aquilo é revelado, então você crê naquilo. Mas apenas dizer que crer por crer, você nem sabe em que crer. Você tem que crer de tal forma, esta revelação tem que descer à nossa compreensão, ao nosso entendimento, de tal forma, que aquilo torne parte da nossa vida, você tem que se tornar a própria palavra. Você é a própria revelação viva. Viva! Lembre-se disso, que quando você prega a revelação, quando você prega esta mensagem revelada, quando você entrega a revelação da Bíblia, você está entregando algo que é teu. Você pode com todas as letras, se você é um cristão revelado, você pode com todas as letras dizer assim, eu venho aqui, não entregar para vocês a mensagem de Deus. Eu não estou aqui para entregar para vocês a mensagem do profeta. Talvez eu choque vocês com isso. Você diga assim, eu vim aqui para entregar para vocês a minha mensagem. Mas que mensagem eu tenho? Pois bem, no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, está escrito, as coisas ocultas, em alguma tradução está encobertas. As coisas ocultas é do Senhor nosso Deus. Mas as reveladas é minha. É para nós e para os nossos filhos para sempre. Então, uma vez que estava oculto, uma vez que estava escondido em mistério, era dele. Ninguém sabia. Mas uma vez que esta revelação veio para o homem, uma vez que uma espada caiu na mão de um homem e disse, esta é a espada do rei. Uma vez que aquilo disse, esta é a confirmação do teu ministério. Aquilo, sendo a terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios, aquilo agora já não era mais do Senhor. Agora era de William Branham. Agora, uma vez que William Branham entregou para mim esta mensagem, deu para mim esta chave que abriu todos esses mistérios, e agora eu criei e recebi esta revelação, isto agora é meu. É posse disso. Agora me diga o que é tomar posse da terra da promessa? O que é caminhar na terra prometida? O que é possuir o Espírito Santo? Uma vez que você sabe que o Espírito e a palavra é a mesma coisa, então você tem que saber aonde está posicionado. Uma vez que você tem a palavra, você toma posse, você se posiciona em Cristo. Amém? Pois bem, isso trata-se de quê? Uma pessoa maduro, treinado, não noviço, de confiança, por causa da experiência cristã. Então, meus amigos, este homem maduro, treinado, não noviço, este homem de confiança por causa da experiência, ele precisa conhecer o espírito nicolaíta, porque primeiro ele já venceu esse espírito. Uma vez que ele venceu esse espírito e pode passar esta experiência para adiante, ele estará dando continuidade àquilo que os apóstolos fizeram. E eu estava vos falando da era de Esmirna, quando eu entrei nesses outros detalhes. Eu não penso que eu esqueci. William Branham disse, este
sempre é o padrão. E ele diz que Deus não muda na sua forma. Este é o padrão de Deus em todas as eras. E ele chegou a dizer que Deus levantou a Paulo, e Paulo foi um exemplo. Em Paulo tinha a característica de todos os outros mensageiros que viria, até o último. Pois bem, ele diz assim, Deus tem este padrão em todas as eras. Ele envia um mensageiro com uma mensagem. Quando este mensageiro sai de cena, a luz daquela mensagem continua através daqueles que foram o quê? Bem instruídos ao lado do mensageiro. Meus amigos, fugir desse padrão é cair no nicolaísmo. Porque se o homem foi bem instruído ao lado do mensageiro para dar continuidade àquela obra, àquele ensinamento, então o mensageiro do dia luta contra o nicolaísmo e instrui o seu discípulo, o seu aprendiz, como um mentor espiritual, para que aquela pessoa continue levando a verdade para as pessoas, libertando as pessoas do espírito nicolaíta. Quando quebra-se esse padrão e já não tem a verdadeira instrução, então ouvirá qualquer coisa, terá comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores que não sofrerão a sã doutrina. Então, nicolaísmo segue adiante. Aí, irmão Brando nos conta aquela experiência. Jesus ensinou a João. João ensinou a Policarpo. Policarpo ensinou a Irineu. O mensageiro da segunda era. Quando foi que houve a quebra de tudo? Quando foi que o grão foi soterrado? Depois de Irineu, a próxima era seguinte, na era de Pérgamo, onde ele está tratando, onde estamos lendo agora, ele falando sobre Nicolaísmo, e aquilo se tornou agora uma doutrina. Agora, veja isto, esta continuidade do trabalho de evangelização. Por isso que é importante termos pessoas de confiança por causa da experiência. Temos que ter homens guiados pelo Espírito Santo, que já venceram este espírito e possa se colocar na frente dos demais e passar para os outros a sua experiência e dizendo, eu venci este espírito, não dei lugar para ele, porque tinha palavra para me ensinar, eu fui bem instruído pelas palavras aqui. Se não for assim, meu amigo, não vai, de forma nenhuma. Agora, até a conclusão disso aqui, eu gostaria de voltar a isto que acabei de vos falar, da era de Esmirna, mas vamos continuar. Ainda na era de Pérgamo. Mas não, os bispos não se prendem às epístolas de Paulo, porque eles começaram a interpretar, e Mobrand está dizendo aqui que eles não se prenderam às epístolas, onde Paulo ensina. Mas ao invés disso, quer dizer, ao invés de lerem os livros, ao invés de olhar como foi a instrução que está na mensagem, que nós temos também os livros, nós temos também as epístolas para o nosso tempo, ao invés disso, vão ao registro, sabe, de Paulo, quer dizer, o registro onde Paulo, do tempo que ele chamou os anciãos de Éfeso, a Mileto, em Atos 20. No verso 17, o relatório declara, os anciãos foram chamados, e depois do verso 28, eles são chamados bispos. Então, foi muito fácil eles fazerem aqui uma interpretação. Ao invés de voltarem às epístolas e prenderem as epístolas, eles procuraram esse registro aí, onde houve algo que deu a entender para eles que tinha como ter essa hierarquia. E estes bispos, Mobrand diz, sem dúvida, de mentalidade política e ansiosos pelo poder, insistiram que Paulo tivesse dado, Paulo não deu. Mas eles interpretaram e insistiram nisto, porque eles queriam, não é? Era bom para eles isso. Insistiram que Paulo tivesse dado a significação de que supervisores eram superiores ao ancião local, com capacidade oficial, somente sobre sua própria igreja. Então é assim, olha, o que Paulo disse ali é que o ancião local tem a capacidade ali só sobre sua igreja, mas o bispo é um supervisor que pode dizer a ele o que fazer. Foi assim que começou a coisa. Agora, quantas vezes você aprendeu que o pastor é autônomo? Quantas vezes você ouviu sobre a autonomia da igreja local?
Agora diga-me, quantas vezes foi exercitada esta autonomia? Muito poucas vezes. Muito poucas vezes. Porque se você tem medo de fazer, o supervisor vai lá e diz: olha, o irmão fulano agiu assim na sua igreja. Ele ensinou isto, ele disse aquilo, isso está errado, vamos excluí-lo do nosso grupo, do nosso companheirismo, já não aceitamos mais ele entre nós. Então, você não faz nada, você não decide, você não toma uma decisão, a menos que o líder decida, o grupo decida e todas estas coisas. E quando isto não é feito como o irmão Branham ensinou, através de um aprendizado com pessoas de experiência, que já venceram o espírito nicolaíta, sem mentalidade política, quando isso não é feito, então é feito daquele outro jeito, como eu acabei de vos falar. Então se vai atrás, se prostra aos pés para que tenha o aval e seja bem visto e seja elogiado. Gosto muito do irmão fulano porque ele é uma pessoa que cumpre os deveres, uma pessoa que honra meu ministério, porque ele não faz nada sem me perguntar, sem me perguntar o que fazer, e todas estas coisas, e esse irmão é um irmão muito abençoado, porque é um homem de confiança, eu indico ele para tal lugar, porque ele sempre fará o que eu mandar. Nicolaítas. Espírito nicolaíta. Deus odeia isto. Deus odeia esse espírito. Porque isto é gerenciar a igreja de Deus. E esse gerenciamento ele não deixou para ninguém. É dele mesmo. É ele que tem que fazer isto. Mas, e estes bispos, sem dúvida, de mentalidade política e ansiosos pelo poder, insistiram que Paulo tivesse dado a significação de que supervisores eram superiores ao ancião local, com capacidade oficial, somente sobre sua própria igreja. Para eles, um bispo estava agora com sua autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Então é o seguinte, irmãos. Eu, irmão Walter, convidei vocês para esta reunião. E tem mais, o ano que vem vai ter que ser aqui, porque eu quero que seja aqui. E ai de vocês se não vierem aqui. Aí o irmão José, o irmão que eu não conheço o nome da maioria de vocês, conheço bem poucos de nome, não é? Não tive o privilégio de conhecê-los a fundo. Sim, exato. Aí o irmão César diz assim, mas eu queria tanto fosse lá na minha igreja, porque ia nos ajudar muito, sabe? Os irmãozinhos lá, os irmãos pobres, eles não podem se deslocar para cá, e é muito longe, e se vocês fossem, ia se alegrar muito, eles iam ter o companheirismo com outros pastores, iam conhecer outros ministros. Não, é aqui. Nicolaítas. Nicolaísmo. Isso é domínio. Isso é subjugar. Tem que espanar fora. Então, se o irmão Branham, ele deu esse parecer para os ministros se reunirem e para instrução, passar a experiência, instruir os outros, então, claro, que o diabo trabalhará nesse meio. Sempre trabalhou neste meio. Nos encontros e tudo, na forma, porque é o foco, é a forma. É a forma. Observe, se a questão do nicolaísmo é uma conquista que se faz, então imagine, se o pastor, se o ministro de um rebanho de 10, 20 ou 30 ou 1000 pessoas, se ele não tiver cuidado, ele é o principal nicolaíta, porque estará atraindo o povo para a sua pessoa e não atraindo o povo para a palavra. Então imagine quando o pastor agora atrai um grupo de pastores para si. Complicado, não? Para eles, um bispo estava agora com sua autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Tal conceito não era nem escriturístico nem histórico. Porém, até mesmo um homem da estatura de Policarpo inclinou-se em direção a tal organização. Imagine isto. Se Policarpo, um homem que aprendeu aos pés do discípulo amado do apóstolo João, ele ainda sofreu esse arranhão de ainda estar inclinado a esse tipo de coisa, então é algo que realmente precisa-se ter muito cuidado, porque é algo que trabalha em nosso ser, no nosso interior, no nosso ego, na nossa realização pessoal.
Quando a pessoa tem uma realização pessoal, ela se sente bem, ela se realiza. E uma pessoa que prega o evangelho, que começa lá de trás e sofre, e é massacrado, e é isto e aquilo, então chega-se um momento que ele passa por cima disso, então a hora que ele diz, agora eu me realizo ministerialmente, ou seja isto, ou seja aquilo. Meu amigo, para cair no nicolaísmo é um passo muito curto. É um passo muito curto. Assim, aquilo que começara como uma obra na primeira era, se tornar agora uma doutrina literal, e assim o é hoje. William Branham está falando dos nossos dias. Assim o é hoje. Os bispos reivindicam ainda o poder de controlar homens e liderar com eles como desejam, colocando-os onde bem entendem no ministério. Então, quando alguém controla e coloca você na parte que quer, na cidade que quer, te envia para onde quer, onde acha que é melhor para você. Eu vi isso acontecendo. Eu vi homens serem massacrados. Eu vi ministros começar um trabalho em uma região, com suor e lágrimas e orações e tudo, e daí a pouco o líder dizer, não, mas vai outro para ir para este lugar. E aquele homem que o povo gostava, que o povo queria, eu inclusive o queria, o desejava, para ser ali aquele que ensinasse a palavra, porque eu vi o começo, eu vi o início do trabalho. Ele teve que ficar sentado, quieto, porque tal grupo assim enviou um outro que estava com problema em outro lugar, que já não podia ficar. E quando foi para aquele lugar só causou brigas, coisas ruins, eu não tenho palavras para expressar. O quanto que o povo sofreu. O quanto que o povo sofreu. Não entraremos em detalhe em coisas desse tipo, o assunto não é para isso, mas apenas para vocês mostrar como o espírito nicolaíta trabalha. Se tinha um homem ali fazendo o trabalho, se o povo queria aquele homem, não tinha nada que um líder dizer vai outro para lá, e humilhou o outro, deixou aquele lá. Este então que foi causou problema, causou divisão, massacrou as pessoas, humilhou as pessoas. Humilhou as pessoas. Eu não digo porque eu vi falar, eu participei, eu estava junto, eu trabalhei ao lado de. Resultado, anos depois de o povo sofrer, ser massacrado, desacreditar na mensagem, aquela coisa toda, então aquele de início continuou o trabalho, está na região, depois de muitos e muitos anos, o trabalho prosperando, crescendo, cuidando do povo. E onde está o outro que foi enviado? Entendem como trabalha o espírito nicolaíta? Alguém mandou, alguém enviou. Então é esse problema. Os bispos reivindicam poder. Ainda o poder de controlar homens e lidar com eles como desejam, colocando-os onde bem entendem no ministério. Isto nega a liderança do Espírito Santo, que diz, aparta-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ele diz, eu os tenho chamado. Não é eu que digo, irmão, você é um evangelista. Resultado, aquilo cai, diz, e eu sou um evangelista, porque pastor fulano de tal disse que eu sou um evangelista. Irmão, você é um apóstolo. Irmão, você é um mestre. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os apóstolos não são reconhecidos. Os mestres, verdadeiramente vindicados por Deus, dito pela boca de William Branham, este homem é o mestre no ensino, eles não querem ouvi-lo. Porque o ensino do mestre desmascara esta obra nicolaíta. Nós temos que tomar posse. Lembrem-se, o mestre não tem doutrina própria. O mestre não cria doutrina. A doutrina é apostólica e profética. É edificado sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E qual é o trabalho do mestre? O mestre junta as coisas. Ele dá forma à doutrina. Ele consegue fazer o não visível visto. Aquilo que você não viu, aquilo que você não conseguiu entender, o mestre com facilidade pega aquilo e coloca diante de vocês. Agora, você encontra muitos mestres, você encontra muitos ensinadores, mas eu conheço um que o William Branham disse, este é um homem destro no ensino. Ninguém quer ouvi-lo.
Eu tenho várias citações, onde o irmão Branham fala do irmão Liveio. O irmão Branham disse que o irmão Liveio é um homem cheio do Espírito Santo. Ele disse, o irmão Liveio vai na frente pregando o Evangelho e eu vou atrás orando pelos enfermos. Ele diz, é 2 dons do Espírito Santo trabalhando juntos. Eu tenho citações onde o irmão Branham diz assim, olha, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta sobre alguma coisa difícil que nós temos pregado, pergunte ao irmão Liveio. Ele é apto para ensinar. Eu tenho citações onde ele diz assim, se vocês, tal dia, as portas estarão abertas e aqueles que querem aprender como receber o Espírito Santo, o irmão Liveio estará aqui para dar instrução. Ninguém quer ouvir este homem. Por quê? Porque este homem odeia as obras dos nicolaítas. Porque ninguém sabia que esse homem estava vivo. Porque nunca se pregou, via nas mensagens, já morreu. O homem está firme. O homem segurou a doutrina durante todo esse tempo. Mas ninguém quer sabê-los. Os grupos não querem ouvi-lo. Porque ele é o mestre vindicado, dito pelo próprio William Branham. Então se diz, é um teólogo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse título de doutor, o irmão Liveio não aprendeu, não foi em seminário, não recebeu, não foi em seminário. Foi o William Branham quem o deu, quem o disse. Não querem entender. Por que será que a gramatização das eras foi pelo irmão Liveio? Por que será que o profeta do século XX foi escrito por ele? Por que será que o William Branham, no ano 64, ditou uma carta áudio para o irmão Liveio? Com mais de 1 hora de duração, 1 hora e 20 minutos aproximadamente. Irmão Lee, eu sei, e você sabe dessas coisas, mas o povo não sabe, e eu não posso falar para eles. Então, Lee, faça disto as suas palavras, como se fosse você dizendo, irmão Lee, depois que você ouvir esta carta, destrua-a ou mande-a de volta para mim. Agora, emprestaram para o irmão Branham um escritório onde ele deveria gravar esta gravação. Interceptaram a gravação e fizeram uma cópia. O irmão Branham disse, irmão Lee, eu não disse para você destruir ou mandar para mim. O irmão Liveio disse, irmão Branham, eu não poderia destruir uma coisa como aquela. E por que outras pessoas têm essa carta em mãos? Então descobriu que quem emprestou o local de gravação tirou uma cópia daquilo antes de irmão Branham mandar para o irmão Liveio. Então o irmão Branham disse, então já que outros têm a cópia, você pode ficar com a sua. Era algo íntimo entre o irmão Branham e o irmão Liveio. Eles tinham uma relação de trabalho juntos. Qualquer problema difícil na mensagem e na Bíblia, nas explicações de doutrina e tudo mais, o irmão Branham se reunia com o irmão Liveio durante dias. Marcava encontros, ficavam juntos durante semanas, estudando aqueles pontos, discutindo juntos. Assunto sobre o inferno, sobre o inferno principalmente, o irmão Branham passou de 4 a 5 anos sem pregar sobre aquilo enquanto não tivesse a certeza. Só depois, quando ele recebeu a explicação daquilo, a revelação daquilo, ele entregou para as pessoas. O assunto sobre a evidência do Espírito Santo, eu tenho as 2 versões. Uma dita pelo irmão Liveio, outra dita pelo irmão Branham. O irmão Branham fala que, conversando com o irmão Liveio sobre a evidência, disse, irmão Lee, eu acho que seja o amor. Então houve ali, daí a pouco o irmão Branham disse, então eu fui orar e Deus me disse que era receber a palavra em sua estação. Aí o irmão Branham disse, então eu fui ao irmão Liveio e disse, irmão Liveio, a evidência do Espírito Santo é receber a palavra de Deus a seu tempo. O irmão Branham disse, irmão Lee disse para mim, irmão Branham, isto é certo, é o que está nas Escrituras. Esta é a versão que o irmão Branham contou. Agora, o irmão Liveio contando isso é interessante. Ele disse quando estava sentado ali, mas o irmão Branham conversando sobre isto, e ele disse qual era a evidência. Um dizia que era línguas, e outro dizia que era o amor e todas aquelas coisas. Os dois eram batista, não é? No início do ministério deles e tudo mais. Mas vocês sabem, quando o irmão Branham, enquanto isto, foi orar e pedir orientação de Deus, e voltou com esta ideia de Simão Liveio, a evidência do batismo do Espírito Santo é receber a palavra de Deus a seu tempo, é crer em toda a palavra de Deus. O irmão Liveio disse que olhou para ele e disse, irmão Branham, você tem escritura sobre isto? O irmão Branham ficou vermelho. Deus te deu esta revelação. Mostre nas escrituras. Diz que ele ficou vermelho ali, cara a cara. Aí o irmão Liveio disse, agora irmão Branham, você quer as escrituras? Ele disse, passa para mim, doutor. Simples assim o trabalho deles.
Então ele lembrou para o irmão Branham. Irmão Branham, Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Está corretíssima a revelação que você teve com a palavra. Era assim o relacionamento dos dois. Um profeta e um mestre no ensino. Agora, por que será que quiseram ficar só com a palavra do profeta? E deixaram de lado o ensino do mestre? Qualquer um agora pode ser mestre? Qualquer um agora pode ensinar? Porque o profeta morreu. E quando um homem morre, os que ficam para trás tentam destruir seu ministério. Depois, quando o homem de Deus sai de cena, os que ficam para trás tentam destruir seu ministério. E como é que destrói? Tentando dizer ou fazer aquela pessoa dizer o que não disse. E como ele não está vivo para defender a si mesmo, então ele segue, não, irmão Branham disse isso significa isso significa aquilo, e atrai a atenção do povo para a sua explicação, para o seu pensamento. Então, durante todo esse período de tempo, Deus permitiu que o irmão Liveio ficasse vivo, pregando a mensagem, desde os anos 65 até o ano 2001, 2002 aproximadamente. Já não prega mais. Daqui por diante, vocês perceberão que muitas fileiras procurarão agora os estudos do irmão Liveio e aprender com o irmão Liveio, porque ele já não prega mais. Amanhã ou depois Deus pode tirá-lo de cena, e aí começarão agora a interpretar o que o mestre disse, tentando destruir seu ministério, como todo o trabalho do diabo durante todo esse tempo, desses 40 e tantos anos da abertura dos céus, é desfazer do que William Branham fez, colocando interpretação na revelação. Nicolaísmo. Separem Paulo e Barnabé para o chamado. Em Mateus capítulo 20, versículo 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Estamos falando sobre o quê? A semente que veio de Roma. Observe. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. E que os grandes exercem autoridade sobre eles. Jesus está explicando algo para os discípulos, que eu disse para vocês, durante 3 anos e meio, infundindo neles seu caráter. Caráter de um filho obediente. Aí ele diz, não será assim entre vós. Então isto é para mim. Todo o Novo Testamento fala desta hora, disse William Branham. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Então, meu amigo, se este aqui quer se fazer grande para este, como é que esse vai se tornar serviçal? Ele não vai querer nunca ser o serviçal. Mas então este aqui não pode levar em consideração esta grandeza. Não te devo satisfação, não te devo explicação. Uma vez que se percebe que ali está a obra dos nicolaítas. Porque isso já mostra que não tem experiência, não tem autoridade, não tem maturidade na palavra, não merece o título de ancião. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Em Mateus 20. Versículo 25 e 28, né? Aí diz mais, em Mateus 23. Vós, porém, não querais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre. Então, meus amigos, temos que entender que a qualidade de mestre é um trabalho do Espírito Santo mesmo. Agora, se o Espírito Santo unge a este, e lhe dá este dom do ensino, de mestre, de fazer o não visto, visto, de acordo com o ensino e o esclarecimento, e uma vez que você não aceita, uma vez que você não escuta o Espírito Santo trabalhando através de homem, o que você está fazendo? Você acha que blasfemar contra o Espírito Santo é o quê? Por isso que as pessoas não têm dado o passo de cruzar o Jordão. Não conseguiram desprender-se dos seus próprios pensamentos e fazer morrer a si mesmo. E fazer o que Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então ele pode dizer, a mente de Cristo está em mim, em outras palavras, mas vós tendes a mente de Cristo. Como posso eu ter a mente de Cristo e não entender o que Cristo está fazendo? Como ele está trabalhando, que homem ele está usando e por que ele está usando aquele homem?
Observe. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. E às vezes as pessoas brincando fazem isto, não é? Isso aqui é meu papai, pai fulano e pai ciclano e tal, porque eu nasci no ministério dele e aquela coisa toda. E tudo bem, é uma forma de você ter, vamos dizer assim, uma gratidão, um sentimento de gratidão. Mas, meus amigos, se for para você ter esse sentimento de gratidão, você tem que agradecer à Igreja Batista que te tirou das drogas, ou a Assembleia de Deus, quando te foi lá e te buscou nos guetos, na sarjeta, ou seja onde for. E dizer, eu não posso sair daqui porque eles me ajudaram. Esse sentimento tem que ir morrendo aos poucos. E sabe qual é o sentimento que tem que predominar em nossas vidas? Esteja, portanto, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora, eu olho os sentimentos que houve em Cristo. Que homem amoroso e sentimental. Mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí, vieram falar contigo. Mas ele estava a serviço, ele estava em ministração. E uma vez que você está em ministração, isso não quer dizer só quando você está no púlpito, a sua vida é uma ministração, a sua vida é uma mensagem, a sua vida é uma pregação. Uma vez que você está em ministração, você não pode estar subjugado, você não pode estar comprometido com quem quer que seja. Não importa se foi quem te gerou no ventre, não importa se foi quem te carregou nos lombos, não importa se foi quem começou contigo, te começou na fé, te levantou do ministério. Eu fui levantado no ministério. Esqueça isso. Eu fui levantado do ministério de fulano. Não, senhores. Se você foi levantado naquele ministério, você não passará daquilo. Deus é quem deve levantar o homem e colocar na posição que ele deseja. Para isso ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Ele usa palha, usa casca, usa o que for. Depois queima a casca e acabou e leva a semente para o celeiro. Esse sentimento tem que sair de nós. Tanto é que quando você chegar do outro lado, você não vai ficar, ficou para trás, minha mãezinha ficou para trás. Não, Senhor, esse sentimento acaba, tudo isso acaba. Iremos chorar, derramar a lágrima nos nossos olhos, mas é lágrima por quem ficaram? Não, o número disso é de gratidão, por você estar lá. Então ele limpará toda a sua lágrima e dirá, não chores mais. Tudo cessou, tudo acabou. Todos esses sentimentos daqui da terra terá que ficar aqui na terra. Lá você não vai dizer assim, quem veio? Será que o irmão fulano? Não, senhores, para isto. Antes disso, você terá um grande momento, terá uma grande reunião para saber quem foi e quem não foi. Você terá um grande encontro nos ares. William Branham chegou a dizer que é nos ares que o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o Pai estará encarnado no Filho, William Branham disse, o Espírito Santo que está aqui conosco hoje. Ele encarnará outra vez na pessoa de Jesus Cristo. E nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos precisar mais de quê? E de quem? Sentimentalismo fica para trás. Era de Pérgamo, parágrafo 131. A fim de esclarecer mais ainda. Então, nós já estamos partindo para a conclusão aqui. A fim de esclarecer mais ainda este ponto, deixe-me explicar o nicolaísmo do seguinte modo. Mas ele já explicou. O que é que ele quer fazer aqui? Ele quer tirar a explicação do sentido do título. Porque ele estava falando do título, bispo ancião, então ele quer te mostrar algo mais. Observe. O irmão Branham deseja nos aprofundar no assunto. Porque antes ele nos esclareceu sobre o significado da palavra bispo e ancião. E da palavra nico, laico, ou seja o que for. Mas agora ele deseja tornar a coisa mais clara para nós. E ele diz, você se recorda que em Apocalipse 13, versículo 3 diz, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Veja para onde ele nos leva para entendermos mais nicolaísmo. Uma de suas cabeças foi como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. O irmão Branham diz, ora, sabemos que a cabeça ferida era o Império Romano pagão, aquele grande poder político mundial. O que temos aqui, irmãos? Um poder político. Não era mais, não era qualquer coisa. Era um grande poder político. Roma foi destruída, Roma imperial. César, Augusto, seja o que for, aquele império morreu, acabou. E o irmão Branham diz aquilo foi aquela cabeça, que foi como ferida de morte. Mas ele continua. Esta cabeça levantou-se novamente como o império espiritual da Igreja Católica Romana. A coisa é espiritual. Se não fosse espiritual, seria mais visível, mas é espiritual. Então, nós lembramos das palavras de Paulo, não temos que lutar contra a carne e o sangue. O irmão Branham diz que nunca encontrou alguém que discordasse de si, que ele não pudesse abraçá-lo e dizer, meu irmão. Veja, como é que você combate o nicolaísmo?
Lembre-se disso. A luta não é contra a carne e o sangue. Você não está lutando com pessoas. As pessoas são boas. Os pregadores são bons. Os pastores, eles têm boa vontade, são honestos, eles trabalham, eles dão sua vida pela obra, pelo ministério, por tudo. A luta é espiritual. Não é contra as pessoas, não é contra o seu irmão, não é contra a sua irmã. Você diz, mas ele tem problema? Observe, Jesus disse, ame aos vossos inimigos. Se você não estiver disposto a amar, verdadeiramente amar, quem, se possível, te apunhalasse pelas costas, e você não estiver disposto a amá-lo, você não é digno de ser chamado cristão, de receber esse título cristão. Jesus sendo traído, quando Judas o beijou, ele disse amigo, e não pense que ele chamou amigo como um fingimento, ou como uma palavra de duplo sentido, ou como uma coisa irônica. Ele realmente o chamou de amigo. Com um beijo tu traz o Filho do Homem? E quando Judas o beijou, Judas simplesmente não chegou aí. Não, senhores, ele o beijou, a tradução literal diz, ele o beijou afetuosamente, uma vez e mais uma vez. Ele sabia quem ele estava beijando. Ele não tinha Jesus como impostor. Ele tinha Jesus como seu mestre. Ele tinha que cumprir a palavra de Deus. E estava escrito a respeito dele. Ele tinha que cumprir. Da mesma forma que se você é uma semente eleita, você vai ter que cumprir o que está escrito a respeito de você. Por isso o livro, o Mombrana fala que aquele livro é o Novo Testamento, onde os nomes estão escritos. Como é que eu vejo o meu nome escrito no Novo Testamento? Ah, meu amigo, por isso todo o Novo Testamento fala desta hora, quando esse livro desce aberto do céu para nós. Você tem que se enquadrar nisto, você tem que se ver nisto aqui. É tempo de prova, e esta prova vem aberta para você saber qual é a resposta que ele quer que se coloque na prova. É totalmente diferente. Observe isto para concluirmos, entramos para a conclusão aqui. Esta cabeça levantou-se novamente como império espiritual da Igreja Católica Romana. Então aquele império se levantou de novo. Agora, observe isto cuidadosamente. Por que nos diz aqui o irmão Branda que temos que observar isto com cuidado, que ele quer explicar para nós? Tem algo aqui que precisamos entender. Porque isso tem muito a ver conosco, irmãos. Isso tem muito a ver com o que estamos fazendo nesse tempo final. Nós estamos rodeados por todas estas coisas e temos que observar cuidadosamente esse espírito, de qual ângulo ele tentará penetrar em nossas fileiras, para não sermos enganados. Porque até se aquele homem, se aquele santo homem, Policarpo, ele teve uma inclinação para isto, você não corre esse perigo? Você acha que ele não tentará rodear você? Agora observe isto cuidadosamente. O que foi que fez a Roma política pagã, que tornou-se a base? Ele está falando agora de um fundamento. Sua base, seu fundamento. Então, se nós cuidadosamente olharmos qual foi este fundamento, nós vamos nos dar conta que agora está operando dentro dos grupos da mensagem a mesma base, o mesmo fundamento que aconteceu lá entre a Roma imperial, pagã, e a Roma espiritualmente, que se levantou do modelo mundial. Teve uma base ali, teve algo que serviu de fundamento. E agora, se você olhar isso cuidadosamente, que o irmão está dizendo, olhe agora com cuidado. Porque era assim que ia acontecer também. E vamos ver que base era essa. Meus preciosos ouvintes, o tempo não nos permite seguir adiante com este tema, só na próxima programação. Aguardo vocês, se o Senhor nos permitir, amanhã, neste mesmo horário, e emissora. Estamos encerrando por hoje nossa programação de fé. Prometemos voltar amanhã, neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir.